vamos dar continuidade aí ao nosso trabalho em relação ao Estatuto dos Policiais Militares. Na missão anterior, trabalhamos aí a ideia da finalidade, né? Trabalhamos a base estruturante, o ingresso na carreira, e dentro do ingresso da carreira, né, a gente já falava dentro dessa concepção dos requisitos, né, que são necessários para ingressar na carreira. Depois que ingressa, vai ter que prestar o compromisso de honra. E aí, pessoal, esse ingresso, né, quando eu entro lá para fazer parte da composição, quando vocês entrarem para fazer parte da composição da PM do Estado da Bahia, como é que vai ser essa questão da hierarquia, né? Já falamos na base estruturante que a hierarquia, ela é a organização de carreira. E como é que vai funcionar essa organização de carreira? Como é que vai ser essa composição de quadro? Então, os artigos vão trazer para a gente que a composição de quadro, ele se define entre aquilo que nós tínhamos comentado nas nossas aulas lá no Estatuto da Bahia, quando falamos dos servidores públicos militares, né, referentes ao policial militar e ao bombeiro. E aí nós colocávamos que a questão aí da composição de quadro, ele fixa a ideia de posto e graduação, né? Então a gente verifica que os postos e graduações, eles se movimentam diante da concretização do início de carreira ou do caminho percorrido pelo policial. Então, quando é que eu sei que eu vou assumir um posto? Como é que vai se dar essa organização hierárquica, né? Como é que se fixa essa ideia dentro dessa concepção? Primeiro, ao ser promovido ou nomeado ao primeiro posto, a gente tem que conceber essa ideia, você vai ter lá a prestação do compromisso de honra, que nós já falávamos anteriormente, e aí qual vai ser o meu primeiro passo dentro da Polícia Militar? Primeiro, a gente diz que a graduação, né? Se dá ali a graduação inicialmente, porque você vai ter ali a configuração relativa ao grau hierárquico do praça, tá? Então a gente já fazia essa distinção entre praça e entre oficial. E aí, inicialmente, a gente verifica, né, que existe inicialmente a garantia do quadro, né, que vai trazer para a gente a figura dos praças. Então, o grau hierárquico dos praças se dá através da graduação, tá? E aí, você tem essa noção de que é uma hierarquia menor, né? É uma hierarquia de começo de carreira, de início de carreira, tá? E aí, essa graduação em que vai acontecer a troca, né, de grau hierárquico entre os praças vai se dar por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Então, o comandante da Polícia Militar, dentro do seu ato geral, ele vai fazer essa concepção aí de que aconteça, né, a graduação desses policiais considerados como praça dentro dessa hierarquia menor. E aí, pessoal, o artigo vai trazer para a gente quem são, né, a configuração aí dentro dessa graduação. Nós vamos ter os praças, né, que a gente vai chamar, são 3 aí dentro dessa hierarquização, e aí nós temos, dentro dessa hierarquização, nós temos ali a figura, né, do soldado. Então, você tem a configuração inicial de ter sido aprovado, ingressou na carreira e você vai ingressar aí na figura de soldado, né? Soldado de primeira classe, como é concebido. Então, logo depois, dentro da possibilidade dessa graduação, a gente vai ver como é que funciona, vai ser por precedência, por antiguidade, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, você tem aí a função de soldado, a graduação para cabo, né? E aí depois a graduação para primeiro sargento, tá? Então existe aí essa configuração. Inicialmente você vai ter soldado, depois cabo, primeiro sargento, subtenente, que aí a gente já tem a configuração de graduados, tá? Então os graduados vão estar aí dentro dessa seara. Você vai perceber que essa hierarquização ela é visualizada através dos símbolos que são fixados na farda que é vestida pelo policial militar. Então, posteriormente, vocês vão poder vislumbrar
isso através dos slides, né, dentro da configuração de que existe uma figura, uma simbologia que representa a qual grau hierárquico aquele praça ou aquele oficial está vinculado. Então, os graduados, né, eles são justamente os praças, os que têm menor hierarquia dentro do grau de subordinação que é posto nessa composição de quadro, nessa ordenação de hierarquia da Polícia Militar. Então, nós vemos aí os graduados, soldados, cabos, primeiro sargento, né, e o subtenente. Então, teria aí essa configuração de serem os graduados. Já a figura aí dos oficiais, né, eles vão se dar através dos postos, né? Então, a composição de quadro se dá através do posto que é assumido por esse grau hierárquico de oficial. Quem vai conceder o posto é o governador, então se dá por ato do governador do estado da Bahia. E aí você tem os oficiais subalternos, os oficiais intermediários e os oficiais superiores e a figura do comandante-geral. Então você tem aí uma organização de ordenação hierárquica baseada em postos e graduação. Graduação é o grau hierárquico do praça, né, uma menor hierarquia, e aí ato do comandante-geral. Já os postos, grau hierárquico dos oficiais, e aí por ato do governador do estado baiano, tá? Bem, essa mudança de postos e graduações, né? Eu vou ser graduado de soldado para cabo, de cabo para primeiro sargento, de primeiro sargento para subtenente. Saí da graduação, fui lá, né, para os oficiais subalternos, sou aspirante, né, sou primeiro tenente, passei a ser de oficial intermediário, sou capitão. Saí de capitão para major, saí de major para tenente-coronel, de tenente-coronel para coronel e cheguei a comandante-geral. Eita, passei por todas as graduações e por todos os postos que são previstos na legislação. Mas para que isso aconteça, para que essa mudança de postos ela aconteça, é necessário que você verifique o que a legislação vai chamar de precedência e o que a legislação vai chamar de antiguidade, tá? Então você teria aí essa característica da precedência e da antiguidade para nomear o que seria e como vai funcionar essa disposição aí, né? De como seria e como vai funcionar essa disposição referente à mudança de posto e graduação, tá? E aí nós teríamos a precedência e a antiguidade. Pessoal, a legislação fala que vai existir a precedência e a antiguidade como formas de mudança de postos e graduações. Como é que eu sei que essa mudança de posto e graduação vai acontecer por precedência ou por antiguidade? De regra, você vai pensar que a mudança de posto e a mudança de graduação vai se dar por antiguidade. E aí, alguns requisitos precisam ser cumpridos, né? Vai se observar a data da última promoção. Eu fui promovido de soldado para cabo e agora eu quero ser promovido de cabo para primeiro sargento. Vai se observar a data da última promoção, a classificação que esse PM ele teve no curso de formação, tá? A data da sua nomeação e a idade, porque os mais velhos precedem os mais novos. Então, os requisitos deverão ser observados para que essa mudança de graduação ou de posto aconteça, a depender da observância dos 4 requisitos. Data da última promoção, classificação no curso de formação, a idade e a questão da data da sua nomeação. Então, por antiguidade, se observa esses 4 requisitos e você poderia aí ter essa graduação ou essa mudança de posto. Só que além da antiguidade, eu falava que existe a característica da precedência funcional. Tá? O que é
essa precedência funcional? Existem igualdades de postos e graduações, né? Eu vou ter inúmeros policiais que serão soldados, inúmeros policiais que serão cabos, inúmeros policiais que serão capitão. E aí, como é que eu vou saber de que forma eu vou poder aí conceder, mesmo que já exista antiguidade, essa possibilidade da precedência funcional? Essa precedência funcional, pessoal, é a observância de que vão existir militares que terão cargos de chefia, de comando. E aí, quando esses militares eles têm o cargo de chefia ou de comando dentro da estrutura militar, esses policiais eles passam a ter a precedência funcional. O que significa dizer isso? Eles vão haver, na verdade, a mudança de posto ou de graduação acima daqueles que têm a antiguidade, que já teria o tempo para concessão dessa mudança de posto ou dessa mudança de graduação. Então, a precedência funcional, ela dispõe que aquele policial que tem um cargo de chefia, ele vai ter a sua mudança de posto ou a sua mudança de graduação em preferência aquele que já possui os requisitos, a complementação dos requisitos da antiguidade. Então, a própria legislação, ela vai dizer para a gente que existe a preferência, né? Nesse caso. A prevalência funcional, ela prevalece sobre a antiguidade. Então, eu tenho lá policiais que vão mudar de posto ou vão mudar de graduação. O que é que vai acontecer? Vou observar se dentre eles existe lá um militar que exerce cargo de chefia ou de comando. Existindo, o que é que eu vou fazer? Esse militar ele terá prevalência na concessão da sua mudança de posto ou de graduação em detrimento daquele que está tentando a sua mudança através da antiguidade. Então, a legislação define para a gente isso. Existem duas formas aí de que você possa mudar de posto ou de graduação: antiguidade e prevalência funcional. A prevalência funcional serve única e exclusivamente para aquele policial que exerce o cargo de chefia. Antiguidade para todos os demais. Mas lembrando que a prevalência funcional prevalece sobre a característica da antiguidade. Além disso, o legislador vai dispor para a gente que o militar da atividade, militar ativo, daqui a pouco a gente vai conhecer inclusive essas diferenciações, o militar ativo, ele tem precedência funcional sobre o inativo. Então, o indivíduo que está lá, né, em casa, descansando, seja na reserva remunerada, seja reformado, está na inatividade, ou a gente vai falar sobre isso, reserva remunerada, reforma, e aí o policial que está inativo, ele até vai poder progredir, né, dentro dessa ideia de mudança de posto de graduação, mas a progressão, né, a preferência vai ser dada àquele que tiver a precedência, aliás, desculpem, funcional, tá? Porque ele vai estar no cargo de chefia. A gente viu que a precedência funcional traz essa ideia de você estar na atividade, no exercício do cargo de chefia. Então, a precedência funcional entre o militar que está na ativa em relação ao militar que está na inatividade, ok? Então, nós vimos dois requisitos aí que podem ser devidamente cobrados em prova. Precedência funcional prevalece sobre a antiguidade e a precedência funcional em relação ao policial que está na ativa e aquele que está em relação àquele que está na inatividade. Bem, então nós vimos aí a questão da mudança de posto. A gente viu como se dá a hierarquia, composição de quadro, postos e graduações, né? Vimos aí a ordenação hierárquica, os graduados e vimos, consequentemente, os oficiais, que podem ser subalternos, intermediários ou superiores, tá? Especificamos aí cada um deles. Vimos que a possibilidade existe, né, dentro da lei, a garantia, nem a possibilidade seria, mas a garantia sim, de que
haja a graduação e os postos. A mudança de graduação de postos se dá por dois motivos. Por antiguidade, serve para toda a totalidade de policiais militares, e a precedência funcional, que vai ser especificamente voltada para o militar que exerce cargo de comando e de chefia. E aí, consequentemente, lembrar que na precedência funcional prevalece a sua ideia de mudança de posto de graduação em detrimento da antiguidade. E que o policial da ativa, ele terá precedência funcional em detrimento ao policial que está inativo. E aí, agora a gente vai ver quais são as formas de provimento, tá? O artigo 12, ele traz pra gente que as formas de provimento que estarão dispostas para o cargo de policial militar será a nomeação, a reversão e a reintegração. Então, ó, 3 tipos de forma de provimento. Como é que eu vou prover o exercício do meu cargo? Primeiro a nomeação, né? Depois a reversão e a reintegração. E o que é cada uma delas? Né? Como se dispõe aí as formas de provimento? A nomeação, ela pode ser em caráter permanente ou em caráter temporário, tá? E aí, lembrando que, já adiantando, inclusive, né, as formas de nomeação, reversão e reintegração se dão ou pelo governador, por ato do governador, ou por ato do comandante geral da Polícia Militar. Sempre assim, tá? Nós já vimos lá a questão do ingresso de carreira, a concessão de graduação e posse, e aí a gente definiu quem vai fazer a graduação é o comandante-geral da Polícia Militar, e quem faz a mudança de postos, o ato para esse crescimento hierárquico, o governador do estado. Novamente, aqui nessa questão das formas de provimento, os atos serão também do governador ou do comandante-geral da Polícia Militar, tá? Bem, então a nomeação eu já dizia, caráter permanente ou temporário, tá? Caráter permanente é quando você vai tomar, o provimento vai acontecer, o ingresso da carreira, o provimento acontece em cargo de carreira. Então, você foi aprovado no concurso público lá definido para o ingresso, como a gente já falava na nossa missão anterior, né? E aí passou no concurso de provas ou provas e títulos, foi aprovado, matrícula no curso profissionalizante, tudo certinho, devidamente aprovado, e aí o que é que vai acontecer? Você será nomeado para o cargo de carreira, tá? Agora, existe a possibilidade de que essa nomeação ela se dê de forma temporária. E aí, como é que vai acontecer dentro dessa temporariedade? Você teria aí, né, que o indivíduo, ele tomou posse da função, do cargo, mas aí ele foi nomeado de forma livre, né? Não houve um concurso público, houve uma livre nomeação e, consequentemente, também a sua exoneração será de forma livre. O vínculo ele fica adstrito à vontade de quem emanou o ato, de onde saiu o ato. Então, o governador do estado resolveu nomear um determinado PM para o exercício de outro posto, né, dentro da seara da Polícia Militar. O que é que vai acontecer? Ele nomeou, é livre a nomeação e automaticamente também será livre a sua exoneração. Então, o que vai aí descaracterizar cada um dos dois é verificar. A nomeação ela pode ser em caráter permanente, cargo, que a gente tem que considerar de carreira, em caráter temporário, aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. A outra forma que nós temos aí de provimento é a reversão, tá aí no inciso 2º, né? O que seria essa reversão? É quando o policial, ele foi agregado. A gente falou dessa agregação, inclusive quando a gente falava lá que o policial, ele quer se candidatar a cargo político público, né? E aí o que vai acontecer? Se ele contar com mais de 10 anos na Polícia Militar, ele será agregado à autoridade superior, tá lá na Constituição do Estado da Bahia. E aí, quando esse indivíduo ele sofreu essa agregação, ele foi agregado e ele retorna à escala hierárquica, ele retorna àquela ordenação de praças e de oficiais hierárquica que a gente viu ainda nessa aula, né, a organização do quadro. Então, quando ele volta a compor essa organização do quadro, quando ele volta a compor essa
escala hierárquica, automaticamente ele vai trazer essa disposição de haver a reversão. Então, a reversão, ela se dá quando aquele policial militar que estava agregado, ele retorna à escala hierárquica. Retornou à escala hierárquica, ele automaticamente está, para ele, o provimento se deu através da reversão. Então, vimos nomeação, vimos reversão. A terceira forma aí é a reintegração. A reintegração é quando você retorna. Mas você retorna assim como na reversão. Há um retorno, só que na reversão o policial ele estava agregado. Na reintegração, o retorno se dá porque o PM ele foi demitido, né? Então houve uma demissão. A gente vai ver, pessoal, dentro do estatuto está aí essa previsão de quais são as sanções que podem ser aplicadas ao policial que comete ato contrário aos deveres e obrigações que ele teria que cumprir dentro da própria disposição legislativa. E aí uma das sanções, uma das penalidades é a possibilidade de demissão do cargo de policial militar, da função de policial militar. E aí se ele claro que vai haver procedimentos de responsabilização civil, penal e administrativo. E aí pode acontecer dele ter sido demitido, se verificou que, na verdade, essa demissão não era para ter acontecido, e aí o que é que vai acontecer? Ao retorno dele ao exercício da sua função de policial militar. E aí a gente vai chamar esse retorno de reintegração. E, pessoal, o policial militar que retornar dessa demissão, ele volta para o mesmo cargo que ele ocupava anteriormente, né? Ele foi demitido quando ele já era cabo, então não há uma regressão, né? Ele não vai voltar a ser soldado, ele era cabo e volta a ser soldado, não, ele vai voltar para o exercício do cargo que ele ocupava anteriormente. Então, ele saiu como cabo, foi demitido como cabo, ele vai voltar às atividades também como cabo, tá? Você teria aí essa disposição. E a gente verifica, então, que a reintegração é o retorno do policial militar demitido, né, depois dos processos que foram lançados, sejam eles judiciais ou processos administrativos. Mas aí ele retorna ao exercício da sua função de policial militar. Então, nós vimos 3 formas aí de provimento: nomeação, reversão e reintegração, tá? Não posso esquecer. São os 3 mecanismos aí que você teria para retornar à função de militar. Bem, o próximo artigo, pessoal, ele vai definir para a gente que os policiais militares eles vão estar organizados em carreira, né? E aí, a gente já definiu, inclusive, isso quando a gente estruturou o quadro lá dos praças e dos oficiais. Só que o estatuto, ele define para a gente que existem aí uma organização de carreira nomeando os tipos, né, os momentos, na verdade, do exercício da sua função. O artigo 16 vai trazer para a gente como funciona essa organização de carreira. Inicialmente, nós vamos ter aí incisos e alíneas que vão justificar como funciona essa característica da organização da carreira. Primeiro, a gente já separa. Existem aqueles policiais militares da ativa e os policiais que estão na inatividade, tá? E aí o legislador nomeou logo pra gente quem são os policiais que vão estar na ativa. Então, eu vou ter os de carreira, os convocados, os praças especiais, os agregados, os excedentes, os ausentes e desertores, os desaparecidos e extraviados. Esses daí serão os que vão estar na ativa. Vamos conhecer cada um deles, tá? E a gente tem aqueles policiais que vão estar na inatividade. Bem, os que vão estar na atividade são os da reserva remunerada, os reformados e os da reserva não remunerada, tá? Vamos começar pelos policiais que vão estar na ativa, tá? O primeiro deles se o policial está na ativa, a primeira ideia que eu vou pensar é que ele está no exercício da sua função. Se ele está na inatividade, é que as funções dele paralisaram por algum motivo,
tá? Então, o policial está na ativa, ele está no exercício da sua função. Se ele está na ativa, ele é um policial de carreira, tá? Então, os policiais ativos de carreira, eles estão no desempenho do seu serviço militar, após a conclusão do curso. Então, concluiu o curso lá de formação que a gente falou, a matrícula no curso profissionalizante, se matriculou, concluiu o curso com êxito, automaticamente ele vai passar a ser considerado policial na ativa e policial de carreira, tá? Bem, além do policial de carreira, você vai ter aí na legislação aqueles que a gente considera como policiais convocados, tá? Logo aí no inciso segundo, os convocados. Ele é aquele policial da reserva remunerada que foi chamado ao serviço. Pessoal, a gente falou, né, logo agora no comecinho, quando a gente começou a dispor dessa organização de carreira, que eu tenho policiais que estão na ativa e na inatividade, tá? O policial que está na ativa é aquele que está no exercício da função. O que está na inatividade é o que paralisou. E eu falava para vocês que 3 são os casos: reserva remunerada, reformado e reserva não remunerada. Eu já subentendo que aquele policial que está na reserva remunerada é aquele policial que cessou as suas atividades, mas tem um detalhe para ele, né? Porque o que está na reserva remunerada, ele ainda fica vinculado à administração pública e ele pode ser chamado a retornar às atividades. Ele está aposentando, mas ele ainda não está desvinculado do exercício da função da Polícia Militar. Ele não está desvinculado da Polícia Militar. Ele ainda pode ser convocado para voltar a exercer as suas funções, voltar a ser ativo, né? Então ele vai sair da reserva remunerada e vai voltar para a atividade agora como policial convocado. Então, toda a reserva remunerada, estou na inatividade, minhas funções paralisaram. Mas a reserva remunerada prescinde a ideia de que eu ainda, mesmo estando aposentado, eu ainda tenho um vínculo com a Polícia Militar e eu posso ser convocado. Se for convocado, eu serei um policial militar convocado dentro da organização de carreira, ou seja, convocado é o policial da reserva remunerada que é chamado ao serviço. Só que aí você tem critérios. É uma conveniência da administração pública, é conveniente para ela trazer você, para que você retorne às suas atividades, e também é necessário, não só a vontade da administração pública para isso, mas é necessário também que haja uma aceitação voluntária. Não é obrigatório, não sou obrigado, no momento em que eu vou ser convocado, eu não sou obrigado a retornar às atividades. Isso tem que ser uma aceitação voluntária. Muitas vezes a gente vê aí policiais militares que já estão aposentados e voltam para se tornarem policiais patrimoniais, né? Então, ao invés de estarem no âmbito ostensivo, vão cuidar de um patrimônio público, retornaram, e essa aceitação de retorno, ela é voluntária dentro da conveniência. E o ato vai se dar por ato do governador. Então, o governador, é ele quem vai emitir o ato para o retorno desse policial militar que estava na reserva remunerada para a atividade, tá, pessoal? Então, requisito: conveniência da administração pública e, além disso, tem que ser uma aceitação voluntária. Convocado é o policial da reserva remunerada que é chamado ao serviço mediante conveniência da administração pública e também, por aceitação sua voluntária. O ato dessa convocação vai se dar por ato do governador do estado. Então, nós já vimos aí, tá? A organização de carreira. Essa organização de carreira vai se dar dividido em policiais da ativa e policiais inativos, tá? Os da ativa nós já começamos a ver, o de carreira e os convocados. O da inativa a gente já falou da reserva remunerada. Policial que não está mais no exercício da sua função, recebe mais ou menos uma aposentadoria, mas pode ser convocado a qualquer momento. Na próxima missão, nós voltaremos a ver essa organização de carreira. Então, espera por mim, daqui a pouco a gente está vislumbrando essas outras formas de fazer parte da organização da carreira da Polícia Militar. Até daqui a pouco!